Boa noite, meus queridos e queridas. De volta aqui no Instagram com mais uma live. Espero que vocês estejam gostando desses diferentes profissionais que eu tenho trago. A minha ideia é estar levando conhecimento, entretenimento, cultura. E hoje eu trago para vocês o fotógrafo André Berlink. E por que não dizer escritor? Logo ele estará conosco aqui na live. Espera aí, que ele já até mandou a solicitação. Olá, André. Tudo bom, Luana? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo. Muito boa Muito obrigado. noite. Eu que Boa agradeço. noite. Você, você me ouve bem? A imagem tá bacana? Tá bem dividido? Tá Bem, ótimo. tá bem Perfeito. posicionado? Ah, então tá. Até porque eu tô falando com Tá o ótimo. profissional da área. Vai que eu esteja no enquadramento inadequado. Aí não pega bem, né, André? Não, 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 tá tranquilo. Tá ótimo. Primeiramente, eu queria agradecer, André, por você ter aceitado o convite. Nós que nos Imagina. conhecemos aqui em Viçosa, hoje você está um pouquinho distante, mas não deixa Aham. de estar aqui, até porque a internet vem para conectar, né, e para aproximar, principalmente nesse momento que estamos passando. Eu vou só pedir para o pessoal, gente, quem puder mandar o aviãozinho aqui, você consegue mandar via direct para as pessoas e vocês podem também deixar os coraçõezinhos, porque isso é legal, que vai dar um engajamento melhor. E eu e a André agradecemos, que é sinal que está gostando da live, né, André? Com certeza. Eu vou estar fazendo, assim como eu pedi para o pessoal, eu também vou estar encaminhando aqui as notificações, enquanto o próprio algoritmo do Instagram, ele também vai notificando as pessoas que nós estamos ao vivo. Aí vamos aguardar só um pouquinho Legal. para as pessoas entrarem. Tem que mandar aqui que tem dois amigos aqui, André, que eles pediram que eu enviasse, que eles são fotógrafos, colegas seus Tranquilo. de profissão, e então eu estou encaminhando o convite aqui. Feito isso, vamos começar para a parte das entrevistas. O André hoje vai falar, gente, sobre a arte de fotografar mitos e verdades. Primeiro, eu quero fazer a apresentação do André. André, eu vou ler aqui porque o currículo é muito extenso, tá? Então, eu vou fazer uma colinha aqui. Tranquilo. O André, ele nasceu em São Paulo, ele estagiou, ele começou essa carreira em estúdio de publicidade, né, André? E Isso. você estagiou com o Du Ribeiro, que é um fotógrafo de renome na área, onde teve trabalho com grandes fotógrafos, foi correspondente de revistas, das revistas Fluir, em Santa Catarina, e também colaborou com as revistas Redcore, Inside, Surfing. Já publicou fotos em diversas editoras do Brasil e colabora com diversas empresas ligadas à cafeicultura, que inclusive tem pergunta a respeito disso, tá, gente? E hoje, aliás, em 2013, ele publicou seu primeiro livro de fotografias, O Café das Matas de Minas Gerais. Atualmente, o livro está na sua segunda edição. Em 2019, lançou o livro Arte e Arquitetura na Zona da Mata, né? Essa nossa Exatamente. região que é muito rica de paisagem, né? E de belas Legal. imagens, um prato cheio para vocês, fotógrafos. É Fotógrafos. muito legal. Primeiro, eu queria, André, que você falasse um pouquinho de como que a fotografia entrou na sua vida, quais que são seus focos na arte de fotografar. Então, Luana, muito obrigado aí pelo convite, né? E a fotografia ela entrou na minha vida muito cedo. Eu tive uma influência familiar, tive quase que uma herança familiar, né? E Uhum, isso foi muito positivo nesse ponto, porque
foi uma profissão que surgiu porque minha família é muito ligada à arte. É, minha mãe fez escola de comunicação e arte. Meu padrasto, ele era trabalhava com cinema e até hoje a minha família, né, eu tenho uma irmã que é artista plástica, duas irmãs que trabalham com cinema. Então, assim, essa herança, ela acabou passando para mim e eu fui influenciado e aí fui buscar a fotografia e fui fazer estágio nesse estúdio de publicidade, que era um estúdio na época muito grande, fazia Uhum. grandes trabalhos para grandes agências de São Paulo e principalmente o trabalho dele era ligado a produtos e carros. Na época ele fazia fotos para as principais montadoras, Volkswagen, Ford, Fiat e Chevrolet, né? Então nós fizemos várias fotos de propagandas de carros, caminhões. Então assim, uma fotografia muito técnica, porque você tem que colocar um carro dentro do estúdio, iluminar, não deixar reflexo. Então era uma fotografia bem técnica que me ajudou depois no futuro. Ele também fazia comida, né? Fazia fotos para McDonald's, fazia fotos para empresas, fotos de geladeiras para Brastemp, essas fotos de produtos que você vê. Então, assim, era um grande fotógrafo, do Ribeiro, o nome dele. Uhum. E logo depois eu fui trabalhar, fui fazer um estágio num laboratório na época, né? Um grande laboratório, um dos laboratórios mais importantes de São Paulo, que era a Albon, chefiado pelo Zé de Boni. E esse laboratório ele revelava só grandes fotógrafos da publicidade. Então eu tive a oportunidade de ver trabalhos de grandes fotógrafos. E aí trabalhei como assistente também de alguns outros fotógrafos. Enfim, fui aprendendo e acabei me enveredando para a fotografia do surf, porque era um esporte que eu gostava muito e sempre tive muita afinidade. Aí fui, apresentei meu material, fotos que eu fazia, o pessoal gostou e eu acabei trabalhando para essas revistas de surf. Mais precisa a revista que eu mais trabalhei foi a revista Fluir, que era uma revista de renome na época. Enfim, viajei para vários lugares do Brasil, várias praias, Fernando de Noronha. E aí foi dessa forma que tudo aconteceu muito rápido e a fotografia, desde cedo, desde os 17 anos, entrou na minha vida. E o seu foco na fotografia é qual? Ou quais? Na realidade, isso é uma coisa interessante que você perguntou, Luana. Eu não tenho foco. Assim, eu adoro fotografar muitas coisas, né? E gosto muito das paisagens, gosto muito dos retratos, de fazer retratos de pessoas, né? E fiz um trabalho de arquitetura no passado, foi muito legal, eu gostei demais. Mas assim, sempre gosto muito de fotografar aves. Sempre para mim surge uma oportunidade, a fotografia acaba sendo um desafio. Fotografei muito crianças aí em Viçosa, né? Então eu tinha um estúdio aí na PH Rolfs e Sim. tinha um trabalho grande aí na Universidade Federal. Fotografei muito para a Universidade Federal, fotografei muito para o Colégio Carmo. Então, assim, assim, eu não sou uma pessoa, aquela pessoa, você é especialista num assunto, sabe? Tem um trabalho grande com a cafeicultura, que eu gosto muito, né? Isso. E agora aqui no Caparaó eu estou trabalhando basicamente com a cafeicultura, que é um trabalho que hoje está muito em voga você enviar fotos dos produtores, né, para os compradores de café. Então, esse é um trabalho que eu faço Certo. bastante aqui. Eles querem saber a origem desse café, tal. Então eles querem saber a origem do produtor e aí precisa de foto, precisa de mídia, então é um trabalho que eu faço aqui. E você fotografa as etapas de produção, desde a plantação até a colheita? Fotografo as etapas de produção e também fotografo a colheita é uma época muito visada, né? Porque tem os grãos que são bonitos, né? Vermelhos, Sim. amarelo. E também faço fotos aéreas das propriedades com drone. E Ah, eu show. tenho feito vídeos também. Então, assim, mas eu fotografo, tem muito isso de fotografar as etapas, né? Tem Uhum. realmente.
né? Os descascadores, a torra, a separação, o café no terreiro. Então, eu tenho um material extenso sobre todas essas etapas aí. Inclusive, eu não posso deixar de mencionar que na sala de casa tem uma foto sua panorâmica lindíssima. Eu não posso deixar de mandar um abraço do meu pai para você, que é seu fã. Ele está aqui do lado, ele não gosta de participar das minhas transmissões porque ele fica um pouco ansioso, não, ele não entende muito de tecnologia, mas ele mandou um forte abraço e parabéns pelo trabalho, né, que você vem desenvolvendo. E Manda por um falar abraço em... para ele, gosto muito dele. será dado. Muito obrigada. De André, nada. sobre a questão do café, existe alguma técnica que você para aplicar na hora de tirar foto? Porque uma coisa é fotografar paisagens, né? Acredito eu, sou leiga no assunto, mas assim, o que eu vejo é que as fotos de produtos, de alimentos, até mesmo de plantação, elas são mais assim elaboradas, têm uma visão mais ampla. Queria que você Então, falasse um pouquinho sobre isso. boa pergunta, Luana, porque a fotografia de café, a gente cai muito naquele clichê, né? Tipo, o produtor mostrando a mão com a mão cheia de café. Mas, na realidade, você documentar o dia a dia da produção, a lavoura, não é fácil, porque, principalmente em Minas Gerais, a gente tem muitas montanhas. E essas montanhas, elas geram sombra muito cedo, né? E o Certo. café, ele também gera uma sombra da própria planta. Então, ele Uhum, gera uma sombra naquilo que eles chamam de leira, né? Que é justamente naquele trilho do café, sabe? Então, uhum. isso gera sombra sobre sombra. Então, assim, a fotografia do café é uma fotografia meio enjoada. Você tem que conhecer a disposição, você tem que conhecer a sua câmera, conhecer as propriedades, você tem que colocar as montanhas no fundo, enquadrar bem, botar o sol, trabalhar com contraluz, procurar um momento legal. Então, assim, já faz desde 2012, 2010 que eu fotografo café intensamente. E é interessante, porque sempre tem esse desafio, sempre tem essa questão da luz, né? Então, por exemplo, Uhum. a pessoa sai às 4 horas para fotografar café, ela já perdeu a luz já está tudo sombreado aqui no Caparó. Então, Nossa, tem isso que madrugar. isso é difícil, você tem que acordar cedo, né? Ou não sair tão tarde, assim, né? Tipo, esse 4 horas da tarde, eu estou falando, né? Não sair tão Ah, tarde, sim, tipo, 16. Ah, tá, certo. às 16, Entendi. Às vezes a pessoa quer pegar um pôr do sol, né? E ela vai sair, vou sair às 16 horas. Ela chega Uhum, lá já não tem mais nada, entendeu? Então, assim, é um pouco diferente isso, principalmente porque Minas, Espírito Santo, essa é uma região que eu estou, uma região de montanha. E fotografar as montanhas aqui tem essa questão da luz que é meio tinhoso. Então, às vezes você faz uhum. uma foto e fica tudo preto, tem muito escuro na foto, sabe? Isso não é legal. Então, é uma coisa que requer uma certa prática, requer uma dedicação, né? E aí você vai pegando uma experiência também e vai aprendendo o que é importante dentro do café, né? O que é certo, o que é errado, porque tem toda uma. Vamos dizer, o café tem toda a sua norma, né? Se você fotografar um café muito verde, o cliente não vai gostar, né? Se você Uhum. fotografar uma talvez uma colheita com derriçadeira não é tão atrativo. Então, tem esses detalhes, sim. E a possibilidade de também fotografar o café no nascer do sol, né? Porque quando você diz, eu acabei enganando, né? Nas 16 horas, enfim, mas há possibilidade de bem cedinho também para poder pegar o nascer do sol com a plantação, ou não é Ah, adequado? não, há possibilidade, mas, por exemplo, aqui a gente está num vale, né? Certo. Então, você tem que escolher o lado que o sol vai bater. Por exemplo, o sol vai nascer de um lado do vale, vai projetar sobre outro lado.
Só que às vezes o pessoal chega cedo, né? No cafezal. Eles chegam 6h30, às vezes. 6h50 Uhum. eles estão chegando. E aí, se você vai muito cedo, às vezes o sol não nasceu ainda, né? Então, assim, você tem que saber trabalhar com essa luz mais sombreada, né? Além do Certo. mais, que agora você vai passar bastante frio, então você tem que se preparar também, porque na hora que você entra no cafezal, tá tudo molhado pela manhã, né? E aí você tem que ir Uhum. preparado para não ficar lá tremendo de frio, porque faz um frio do caramba. Então você Imagina. tem que, tem que conhecer um pouco da situação, né, que você vai enfrentar pela frente. Não adianta levar muito equipamento, muito peso, né? Uhum. Então é meio tinhoso. Mas eu gosto muito, gosto mesmo. Gosto, eu tenho uma atração por E café muito. a Brenda, né, a vereadora, falou, né, que conhece seu trabalho, que as fotos estão belíssimas. Obrigada pela contribuição, Brenda. Obrigado, muito obrigado. E, e você falou um ponto interessante, né, que às vezes a foto não agrada o cliente. E nesse meio do café, tem muito café gourmet, o Brasil exporta muito café, né? Recentemente eu conversei até fiz uma live com um amigo que ele tem uma empresa que exporta café lá para Nova Zelândia. Então tem todo, né, um cuidado, porque existem clientes mais exigentes que os outros, né? Então, acredito que seja um desafio quase que diário, né, André? Hoje o café especial no Brasil ele está crescendo muito, né? Então é Uhum. uma área que antigamente no exterior as pessoas não queriam saber de café especial brasileiro, porque Certo. o que é um café especial? Ele é um café com uma pontuação mais alta, né? Que tem um tratamento melhor, que tem uma colheita seletiva, ou é um cereja descascado, é um café que ele é separado, só é colhido maduro, né? Depois eles descascam, botam para secar. Então, hoje, atualmente, o Brasil vem conquistando o mundo do café especial. Mas antigamente isso não era assim. O Brasil, apesar de ser o maior produtor de café do mundo, ele era conhecido pelo café commodity, que é um café, vamos dizer assim, é um café basicão, né? Então Sim. ele tinha volume, mas ele não tinha qualidade. Hoje isso mudou. O café do Brasil ele está conquistando a nível de qualidade o mundo. Então, tem muito para crescer ainda, porque esse café de qualidade, ele basicamente, né, era conhecido como café da Colômbia, café da América Central, café da Etiópia, café da África, mas não o café brasileiro. E hoje, esse café, ele vem conquistando cada vez mais espaço no exterior. Então, é um cliente que é, sim, exigente, né, ele sabe o que quer, ele Uhum. quer mostrar para a pessoa que vai tomar o café lá, que é um café que tem procedência, que não tem, vamos dizer assim, exploração infantil, que não tem diversos assuntos que ele se torna um café certificado, né? Então você não pode sair Uhum. fotografando qualquer coisa. E aí é onde que você tem que conhecer um pouco do ramo, conhecer um pouco do processo, o que que acontece com o café. Uhum. E toda a história, né? Obrigada, pessoal, que está deixando seus comentários. Inclusive, a questão de fotografias, eu vejo muito relacionada a ensaios fotográficos, a técnica, né, que fala os fotógrafos PIB, preto e branco. Já produtos alimentícios não é muito utilizado. Como é que você vê essa distinção, né, e não digo veneração, mas o costume muito grande de ensaios fotográficos com modelos, né, tanto masculino quanto feminino, ser muito voltado para o PIB. O preto e branco ele funciona muito bem quando você está fotografando pessoas, né? Uhum. Porque quando você tira a cor, então você capta mais a essência do olhar,
ou seja, você tem algo mais forte, você transmite algo mais forte ali que não, você tira um pouco a distração das cores. E por isso que o preto e branco às vezes é muito usado por esses fotógrafos que fazem ensaios, ou até mesmo fotógrafos que fotografam externamente a realidade, né? No caso do Sebastião Salgado, por exemplo, que é um fotógrafo famoso e Uhum. só faz preto e branco. Então, assim, alguns fotógrafos preferem o preto e branco porque acham que a cor ela traz uma distração, né? As cores não levam, vamos dizer assim, a alma da fotografia, né? A essência da fotografia. E o preto e Uhum. branco traria uma mensagem mais forte. Mas eu discordo, acho que todos os dois têm o seu lugar. Eu gosto muito de preto e branco, mas gosto do colorido também. Acho que o trabalho com as cores é legal, né? Você saber jogar com as cores é bonito, mas são duas linguagens completamente diferentes. E Uhum. algumas fotos eu acho que elas funcionam melhor com preto e branco e outras melhor com colorido. Então varia muito da situação, né? Mas normalmente a gente fotografa tudo em colorido, né? E aí converte para o preto e branco. No trabalho de edição de imagens, você converte a foto para preto e branco. É assim que funciona. Entendi. E sobre a questão dos celulares hoje, eles estão vindo com câmeras frontais, aquelas câmeras que são ejetáveis, né? Estão trazendo uma qualidade muito boa para fotografar, mas não substitui de forma alguma o trabalho do fotógrafo, porque fotografia eterniza o momento. Como é que você consegue equilibrar essa questão das pessoas que acham que fotografar é de celular, né? Porque nada melhor do que uma câmera profissional com um profissional manuseando, porque essas câmeras profissionais, nossas, têm muitas funcionalidades, né? Então, como é que você consegue ter esse equilíbrio? Eu acho que as câmeras de celular elas vieram para ficar. Cada vez a gente vai ter câmeras melhores que, inclusive, vão atingir o nível das câmeras profissionais. E Uhum, até alguns já atingiram esse nível. Então, aí o que uhum, importa realmente é o olhar da pessoa, é o olhar do fotógrafo, né? Hoje a gente uhum, tem algumas capas de New York Times, por exemplo, que foram feitas com celular, né? Foram feitas com iPhone, que são fotos incríveis. Então, o que importa não é muito bem a câmera, mas sim a pecinha que está atrás da câmera, né? É o olhar da pessoa, é a forma com que ela fotografa, enfim, sendo celular ou câmera profissional. Eu acho que a tendência no futuro são as câmeras profissionais terminarem. Eu acho que isso de você carregar esse enorme peso, né, uhum. vai se reduzir a um pequeno, sabe, a um pequeno grupo de pessoas. Eu acho que o celular ou uma outra tecnologia, não sei, não posso dizer, ela vai assumir, né, essas câmeras. Então, assim, a gente tem que lidar com isso. Você tem hoje as redes sociais que caem bilhões de fotos por segundo, né? Isso Sim, sem dúvida. banalizou um pouco a fotografia. E, assim, o fotógrafo ele tem que se reinventar, ele tem que correr atrás, ele tem que mostrar que ele traz retorno para o cliente, né? Então, assim, que o cliente contratando um profissional, ele vai ter um retorno maior, né? Mas eu acho que Uhum. houve devido a isso também, essa mudança global, houve uma queda muito grande nos trabalhos, e muita gente sofreu muito, né? Uhum. Então, eu acho que é uma realidade, a gente tem que viver com Sim, essa sim. realidade.
né? Estão pedindo café, gente. Por ironia do destino, eu tô tomando é suco. Acho que o André deve estar com café aí que ele vai degustar daqui a pouquinho, se não durante a live. Brincadeiras à parte, eu queria saber, André, quais as redes sociais que você tem maior engajamento? O que que você considera melhor para fotografia? Porque o LinkedIn é uma rede social profissional, mas ali eu vejo que as conexões elas são muito assim, negociar, só de negócio, negócio. Eu vejo, pelo menos para o meu trabalho, o Instagram, que é só foto, consigo ter um retorno melhor do que eu procuro. Eu O que você tenho, considera? Sim, eu, eu tenho várias redes sociais, né? Mas a rede social que eu mais. O pessoal tá mandando um abraço aí, abraço. Que eu mais me dedico realmente ao Instagram, que eu gosto mais, é a rede social que eu mais afinizo, também para ver o trabalho dos outros fotógrafos. E atualmente é a rede que me dá mais retorno, o Instagram é. Mas eu tenho um canal no YouTube, né, que agora eu estou me engajando mais. Esse canal já está dando resultado para mim. Ele está trazendo mais trabalho. E eu tenho o ótimo. LinkedIn também, que eu me dedico muito pouco, porque eu acho o LinkedIn muito invasivo, fica me mandando e-mail toda hora, sabe? Eu não gosto disso. E tem o Uhum, Facebook, que eu tenho a minha página, que eu linko com as imagens do Instagram. Aí eu faço um trabalho só e mando para o Facebook. Particularmente, eu também não gosto do Facebook, porque eu acho o Facebook muito invasivo. Ele fica toda hora te propondo algo, te falando alguma coisa. Eu não gosto muito dessa questão nas redes sociais. Mas, assim, eu acho que hoje a gente tem que encarar a rede social de uma forma profissional, né? E tem que sim, fazer esse trabalho, porque senão a gente fica completamente à margem da realidade. Então, é, justamente. o trabalho onde eu mais posto é no Instagram, com certeza, né? Sim, e eu vi uma pesquisa recentemente, as pessoas estão procurando informações de profissionais dos mais diversos ramos no campo de busca do Instagram e do Facebook. Não tão frequente mais no Google. Então, né, a pessoa que tem um negócio e não se faz presente em mídias sociais acaba se tornando fora do mercado. Veio uma pergunta aqui, ó. Peraí, ó. Ao Cássio. Cássio, um abraço para você. Ele é fotógrafo, seu colega. Olha, ele escreveu. Deixa eu ler aqui para o pessoal. Penso que há uma grande diferença entre fotografar e produzir imagem. A maioria das pessoas, ao usar o celular, estão apenas produzindo imagens. Isso não é fotografia. O que você tem a dizer sobre essa frase? Não, acho que ele tem toda a razão, né? Mas isso não exclui fotógrafos que usam celulares profissionalmente. Hoje em dia existe isso, né? Então Uhum, existem fotógrafos profissionais de qualidade que abandonaram o equipamento DSLR, as câmeras com lente intercambiável, para fotografar de celular. Então o celular chega numa qualidade tão grande que essas pessoas fazem fotos, né, fazem ensaios, fazem trabalhos somente com o celular. uhum, Então, são pessoas que têm um olhar, que têm uma linguagem, né? Tem todo um trabalho com o celular. Mas eu concordo com o que ele está falando. Eu acho que a grande maioria das pessoas elas estão produzindo imagens, né? E elas, às vezes, também existe uma coisa muito atual hoje que a pessoa quer mostrar a sua imagem, mas ela também não quer ver as imagens dos outros, né? uhum. Eu acho que É o uma. fotógrafo está sempre observando os outros trabalhos que são interessantes, né? Então, assim, Assim, eu acho que isso é importante. sem dúvida. E o tema central, né, sobre a live é sobre mitos e verdades da fotografia. Quais as crenças que as pessoas têm ao fotografar? O que que você pode dizer sobre os mitos que, às vezes, um mito se torna tão real que passa a incorporar a vida daquela pessoa, não só ao fotografar, mas tem aquela crença como uma verdade?
Ah, eu não sei se eu vou responder de forma correta, né? Não sei se eu Ah, entendi fica à muito bem a vontade. pergunta, mas existe um mito que as pessoas acham que a vida de fotógrafo é uma vida muito boa, né? Então, assim, que o fotógrafo ele vive de boa, fotografando, apertando aquele botão, né? Só vai em Mas eventos. é, só que Uhum, muitas pessoas que começaram a fotografia, né, até em Viçosa, né, achavam que uhum, iam ganhar dinheiro, e tal, elas viram que não era bem assim. Então, você, por exemplo, um casamento, né? Você começa às uhum, 2 da tarde e vai terminar às 2 da manhã. E aí você tem uma responsabilidade monstruosa, né, de não perder certos momentos, de não dar uhum, errado, de tua câmera não quebrar, enfim. E você faz 3.000 fotos, 4.000 fotos, 5.000 fotos. Depois você tem que colocar essas fotos num computador, que tem que ser um computador muito bom. A fotografia exige investimento. E aí você tem que tratar essas imagens. Então, assim, pessoas que não sabem disso e chegam na fotografia e acham que não tem que tratar a imagem. O que é tratar a imagem? Quando você fotografa, depois você tem que corrigir cor, não é? As pessoas pensam, ah, faz um Photoshop na minha imagem. Isso está errado. O Photoshop é outra coisa. Manipular a imagem é algo diferente de você tratar. Tratar é como você vê, é como se fosse no passado você revelar. Então, você tem que revelar uhum, aquela foto, você tem que acertar a cor, você tem que dar um padrão, você tem que melhorar, escurecer ou clarear, isso é natural. Então, você tem que, uhum, dessas 4.000 fotos que o fotógrafo tirou no casamento, ele tem que trabalhar esse material, selecionar, vamos dizer, as 200 melhores e tratar essas 200 melhores. Isso é um trabalho monumental, né? Sem contar na parte de marketing, sem contar na parte de manutenção de equipamento, manutenção de computador, HD, monitor, como você vai arquivar essas imagens, onde que você vai trabalhar, no break, enfim, cartões de memória, malas, carro, transporte, cuidado para não ser roubado. Então, assim, é uma profissão como qualquer outra. Você é um empresário, você é um empreendedor. E as pessoas acham, elas pensam que o fotógrafo ele vive de boa, lá no meio da natureza, curtindo. Aí elas não verem que eles acordam às 4 da manhã, passam um frio do caramba, vai lá, se molha todo, pode pegar uma doença, um resfriado, tem que se preocupar com o equipamento, né? Com o uhum, café, com a poeira do café, com a poeira do secador, com a poeira do. Enfim, tudo isso você tem que cuidar do seu equipamento. Então, esse sim. é um mito que existe, né? Porque a gente vê muita coisa de celebridade, vê muita coisa, fotógrafo lá, fotografando em Hollywood, as pessoas pensam, né, que aquilo lá é uma Uhum, coisa maravilhosa. Mas não é nada disso. Então, muitas pessoas elas chegam na fotografia, né, caem de paraquedas na fotografia, hoje, por exemplo, e depois de um tempo elas desistem, né? Ou elas compram um equipamento pesado, né? E depois de um tempo elas desistem. Hoje, por exemplo, se eu fosse sugerir para alguém comprar um equipamento, eu ia falar, não compra equipamento, compra um iPhone, sabe? Se você uhum, não quer se incomodar, compra um celular bom, não precisa comprar equipamento. E é muito mais leve, você não precisa uhum, ficar segurando aquele trambolho, né? Então, assim, esse é um mito que existe, né? Que é uma vida boa, né? Mas, assim, por exemplo, eu fiz uma viagem para a Indonésia fotografando, né? E eu uhum. passei 11 dias num barco e eu fui fotografar surfistas. Eu tinha que acordar às Certo. 5 da manhã, né? E eu ia dormir às 10 da noite. Porque eu tinha que acordar às 5 da manhã, meu equipamento tinha que estar preparado para, vamos dizer, 6h30, 6 horas. O primeiro surfista que Uhum, caía na água, eu tinha que estar lá acompanhando ele, fotografando. E aí, à noite, uhum, depois do jantar, eu tinha que mostrar as minhas fotos para todos os surfistas dentro do bar. As fotos que eu fiz naquele dia. Então, assim, certo. você trabalha full time, sabe?
num barco, com sol, né? Com água salgada, com perigo do seu equipamento, e as pessoas acham que o cara está lá se divertindo. Então, isso é errado, não é assim que funciona, né? Então, é uma profissão como qualquer outra, tem seus perrengues, tem seus momentos legais, tem seus momentos bonitos, tal, a pessoa tem que gostar, né? Mas, assim, não é, vamos dizer assim, um, é, Mar de rosas. um mar de rosas, né? Eu já tenho uma certa idade, eu tenho problema de coluna, de tanto carregar equipamento a minha vida inteira, né? Muita dor nas Uhum. costas. Então, é assim, é como tudo. Esse é um mito, Uhum. né? Não, e é muito bom você esclarecer, porque os bastidores, só você que sabe como é que você consegue desenvolver um trabalho, né? Então é muito fácil falar quando está tudo muito bonito, quando a fotografia está numa moldura linda, mas não sabe, né, os bastidores que levaram você, todas as dificuldades, né? Assim como tem, né, como você mesmo disse, todas as suas profissões têm seus perrengues, né? Não é só Exatamente. glamour, né? E Custa como que muito, né? A fotografia é uma sim, profissão muito cara, né? E hoje tem muito, a gente ouve muito tem muito esse pedido. Deixa eu pegar a sua foto, deixa eu compartilhar a sua foto, faz uma exposição de graça que eu vou divulgar o seu nome. Isso é muito comum, sabe, Luana? Então, isso está sim, totalmente errado. Eu não faço isso nunca, né? Eu não cedo foto de graça nunca, porque o crédito da minha foto, ela não vai pagar meu supermercado, a minha gasolina, as minhas contas, a minha luz, sabe? Enfim, hum, todos esses gastos que eu tenho, o meu gasto com equipamento, tudo isso. E as claro, pessoas sua vida pessoal. ainda, não é? E as pessoas ainda ficam ofendidas, falam, nossa, que cara grosso, né? Sabe? Ele não cedeu uma foto para mim. Então, é um pensamento equivocado esse. Infelizmente, as pessoas não têm noção do que está por detrás, quanto investimento tem, o absurdo que é um equipamento fotográfico, né? Então, assim, Quanto tempo falta de estudo, de né, que estudo, você exatamente, dedicou, por exemplo, os os livros, né, programas. ah, sim, os livros que você, né, criou, não é só fotografia, você mesmo fez uma explanação sobre toda a história do café, citando exemplos, então, assim, faz toda uma pesquisa técnica, né, para até mesmo embasar o seu trabalho como fotógrafo, né? Isso Exato. faz você muito bem, porque está valorizando não só você, propriamente dito, mas toda uma classe, né, de fotógrafos, né, uma É, classe empresarial, empreendedora, né? Olha, veio uma pergunta que parece, deixa eu ver, ó. O Cássio novamente falou: ó, trabalho com fotografia de natureza. Saio de casa às 4 da manhã para estar no local de fotografar antes do nascer do sol, para pegar a melhor luz. Não há nenhum glamour, né? Então então, é ele isso aí. está É, corroborando, né, com a sua fala. Eu queria saber sobre a questão do momento, né, que a população mundial está passando. Como é que você tem trabalhado? Se você está conseguindo desenvolver, né, de forma plena o seu trabalho, ou se está com alguma restrição? é, ultimamente, assim, eu tenho saído aqui, a questão do contato físico é menor, né? Porque Certo. o fato da gente estar numa região de produção, de montanha, não tem essa quantidade de gente, por exemplo, que uma pessoa sai na rua em Viçosa, ela já encontra um monte de gente, né? Uhum, Mas eu tenho saído de máscara, sempre de máscara, e eu vou muito pouco na cidade, né, em si. Eu vou mais uhum, nas lavouras, certo. mas mesmo assim a gente sempre tem uma pulga atrás da orelha, né? É um momento muito difícil, eu acho que é uma situação difícil para todo mundo. Eu estou fazendo uns trabalhos para a Inglaterra, do pessoal que está. Eles compram café do Brasil, aqui do Caparaó, e vendem na Inglaterra. E aí eu estou Certo. desenvolvendo esse trabalho para eles de vídeo e fotos. E eu Uhum, procuro sempre usar máscara,
né? Em todos os momentos. Hoje, a colheita é muito difícil um apanhador de café usar máscara ali no momento da colheita, entendeu? Porque é como jogar Uhum. futebol com máscara, você não consegue, né? A colheita ela exige muito esforço. Então, a pessoa que está Certo. colhendo não dá para ela botar uma máscara, ela não vai aguentar, né? Mas eles Uhum. estão, algumas fazendas, algumas propriedades mais que têm mais consciência, os Uhum. apanhadores estão indo de máscara e voltando de máscara. Quando eles saem da colheita, né? E ali naquele momento da colheita eles têm um espaçamento maior. Mas eu estou indo fotografar de máscara, né? E os Uhum. trabalhos que eu estou fazendo, assim, tá me limitando a alguma coisa, porque você não está na força total, sabe assim? Eu estou fazendo Uhum. muita coisa via internet também, né? Vendendo fotos via internet e tal. Então, Veio assim, uma pergunta aqui pelo WhatsApp, se você tem site, se você puder tenho deixar. site. Meu site é andreberlink.com.br. www. Né? Uhum. andreberlink.com.br. Tem um site sim. E lá consegue fazer contato e tudo mais, porque, Consegue, consegue. né, também o site não se tornou obsoleto depois das redes sociais, né? Dá para coexistir, dá não, deve coexistir, né? Eu acho o Para site que. super importante porque é um lugar seguro que eu tenho, né? Uhum, Porque muitas sim, pessoas elas investem tudo nas redes sociais, eu acho um erro isso. Porque vamos pegar um exemplo do passado, né? O Orkut foi uma rede social que morreu. O Facebook morreu. pode morrer, né? Então você Ó, faz tudo, você investe tudo numa rede social e depois ela morre, sai de moda, né? Surge outra. Eu não confio nas redes sociais. Aliás, eu acho uma rede social uma grande enganação. Se você me perguntar isso, eu vou colocar um assunto polêmico. Eu acho que a rede social, sim. ela, como é que eu vou explicar isso? Ela trabalhou o ego do ser humano. E como a gente tem um ego muito grande, né, um ego de alta importância, então a gente vai Sim. lá e coloca aquilo gratuitamente. Eu não concordo. Eu acho que a gente está trabalhando de graça para o Google, para o Instagram, para o Facebook, né? O que seria do Instagram se todos os grandes fotógrafos não colocassem as suas imagens? Seria nada, né? Anda. Então, assim, só ia ficar talvez um besterol. E esse besterol não ia levar o Instagram adiante, né? Porque as pessoas gostam Uhum. muito de ver as excelentes imagens. Mas como o ser humano tem um ego muito forte, o fulano de tal está botando, eu também tenho que botar. E aí isso gerou uma coisa que não tem volta. A gente tem que trabalhar com essas redes sociais. Mas eu acho que elas são sugadoras, né? Literalmente chupadoras do nosso sangue, tanto dos fotógrafos como do ser humano. Por exemplo, até você começar a monetizar no YouTube, você tem que Nossa, é publicar verdade. muito, você tem que fazer muito vídeo, você tem que ter muito seguidor. Então, acho que o Google, o YouTube, o Instagram, o Facebook, é tudo, sabe, sugador. Sugam da humanidade. A humanidade vai lá, bobinha, e faz. Eu acho que o site é uma coisa muito mais legal. Um espaço seu, você criou, sabe? Tá ali, né? Apesar que a rede social tem essa coisa de viralizar, né? Mas isso é papo para boi dormir. Eu acho que em termos de retorno, se a gente fosse contabilizar o retorno que dá, é muito menor Uhum. do que o lucro que dá para as grandes empresas das redes sociais, né? Eles descobriram Ah, essa sim. questão. Não sei se eu estou Não, fazendo me entender sobre hum, isso. não, não, mas é muito pertinente essa observação, até porque hoje as redes sociais estão entregando muito pouco conteúdo, né? O algoritmo das redes sociais está mudando constantemente, né? Mas eu particularmente acho uma boa ferramenta. O site também, para você conseguir ranqueá-lo, vamos supor, busca fotógrafo de café no Google, também para você aparecer no topo, tem, né, tem que ter um bom SEO, né, para poder ranquear com palavras-chave e tudo. Mas é pertinente, sim, até porque são gigantes, né? O lucro que ele tem em São, vista, são né, gigantes, do, né? Eles né? descobriram a maneira, né? Então, assim, eu Uhum, acho que
Isso do YouTube, né? Isso do Instagram. Desculpa, todos nós, né, que estamos nas redes sociais, né? Acho que Uhum. elas têm uma função, mas acho que o grande lance é deles. Eles é que estão ganhando bilhões, milhões, trilhões de dólares, né? Porque Uhum. você pega o YouTube, por exemplo, os canais do YouTube. Todo mundo quer ser uma estrela, né? Isso Sim, mexeu com o ego das pessoas. Todo mundo verdade. quer ter o seu Sem dúvida. canal e quer ser Uhum. um superstar. Então, eu vou fazer vídeo. Mas não me importa, eu vou produzir esse vídeo de graça, né? Eu vou trabalhar de Uhum. graça. E a pessoa está perdendo seu tempo editando, luz, câmera, ação. Pô, um vídeo dá um trabalho Uhum. gigantesco. De graça. De graça. Os professores estão Sim, sim. entregando o seu conhecimento de graça, as pessoas estão entregando o seu conhecimento de graça, tem milhares de tutoriais de graça, todo mundo perdendo a sua profissão. É. Mas é Vamos ver o onde é que planeta, vai né? parar. Aonde que Ó, vai olha assim, parar, parar né? e o mundo vai se tornar ainda mais digital. A Carminha aí de você, ó, da Serra do Caparaó, ela perguntou o seguinte: tem feito registro das comunidades de café neste período? A máscara na lavoura? A lavoura está acontecendo, a safra está sendo realizada. A Aliás, até safra. a- foi respondido parte da pergunta, né? Enfim, mas se você quiser é, fazer alguma complementação. quero sim, Carminha. A safra ela está sendo realizada, né? Uhum, É, aos poucos, a colheita aqui no Caparaó é uma colheita mais tardia, ou seja, ela não entra no mesmo tempo da safra das matas de Minas, por exemplo, das regiões mais baixas. Ela entra um pouco mais tarde. Então, ela não começou ainda no seu full power, né? Ou seja, na sua força total. Ela está começando agora. Agora ela está começando. Mas, por exemplo, eu fui fotografando uma fazenda aqui, que é uma fazenda muito organizada, uma propriedade muito bonita. O pessoal que tem são bem assim organizados, uhum, que eles estão usando máscara, né? Os apanhadores, eles ao chegar do cafezal, eles usam máscara, eles estão usando máscara. Mas eles tiram a máscara durante o momento da apanha, porque, como eu falei, é muito complicado. Que nem os jogadores de futebol, eles falaram na Champions League, né? Olha, não dá para a gente jogar de máscara, a gente não consegue respirar, né? E não não dá dá, é para você tomar impossível. café de máscara. É muito esforço, né? Então, assim, Sim. na hora da apanha, você tem que tirar. Mas eu acho que a safra ela vai ocorrer naturalmente, né? O que está fechado aqui é o turismo. O turismo parou geral. Isso é É. grave. Muito, muito grave. Desculpa, tá? Caminhantes do Caparaó, não é Carminha, tá? Desculpa pela falha aí, é porque na hora eu li Caminhantes. rápido. Aham. É, Então, aí caminhantes. já tem mais interesse, talvez, também no turismo, né? Então, o turismo está fechado, né? As pessoas vêm, mas o parque está fechado, elas dão uma volta e vão embora, porque não tem espaço para turista, né? As pousadas estão fechadas, os restaurantes estão fechados, tudo isso. E como é que você enxerga a perspectiva, digamos, a médio e a longo prazo para a questão da fotografia neste ano ou para o ano que vem? Qual que é a sua perspectiva? Olha, eu acho, Luana, que assim como a fotografia, todo o mercado, ele, em geral, né, ele vai sofrer um baque tremendo. E, infelizmente, a gente tem que falar isso, né? Agora a gente está vivendo um momento muito delicado, uma situação difícil, né? Sim. E eu acho que cada um tem que procurar gastar o mínimo possível, fazer uma economia, né? Para não ter maiores custos, minimizar custos, voltar a fazer home office, sabe? Porque eu acho que muita gente vai sofrer muito, né? E eu acho que a longo prazo essa crise ela vai ser extensa, não vai ser uma crise pequena, porque a Covid-19 ela gerou uma crise no Brasil
não só uma crise financeira, mas uma crise política também, né? Hoje a gente está vendo um choque político muito grande. O brasileiro se polarizou muito, né? Ou ele é de extrema esquerda, ou ele é de extrema direita. Ele não consegue não consegue mais olhar para a cara do outro, tá aquela coisa Montecchios e Capuletos, né? E aí isso não leva a lugar nenhum, né? Não leva a um Uhum. equilíbrio, não leva a cada um entender que a gente tem que se juntar para trabalhar para gerar um país melhor. Sim, E então, assim, eu acho que essa crise ela vai bater pesado em todos os brasileiros, não só nos fotógrafos, não só na fotografia, né? Então, assim, cada um vai ter que dar seus pulos, sabe? E sim. aí que conta assim um pouco de jogo de cintura, de estudo, né? Paciência, economia, né? E é lógico, a gente vai ter que se virar, né? Então, assim, infelizmente, a gente está numa situação delicada, né? Nosso país está numa situação delicada. Então, é procurar também ser mais maleável nos negócios, né? Uhum. Talvez dar um desconto, talvez conversar mais, né? Para você poder pegar aquele serviço e poder se dar bem, né? Pelo menos Como ter o diz, serviço. como diz o grande Lenine, o corpo pede mais que calma, muita calma nessa hora, né? Ele Muita fala, calma nessa hora, muita calma é, nessa hora. Vai precisar ter calma, porque inteligência emocional também conta exa- muito, exatamente, é. né? Precisa ter essa visão, né? Precisa ter essa calma e Sim, paciência, né? paciência. André, nós já estamos chegando ao fim da live, porque o Instagram, ele limita, né, uma hora de apresentação. Primeiramente, eu queria agradecer toda a sua contribuição e a sua boa vontade em estar compartilhando conhecimento. Desejo para você e toda a família muita paz e luz. Queria agradecer a todos que se fizeram presentes aqui na live. Eu tive um problema no Instagram, eu não consegui há 2 dias publicar a live pelo IGTV. Espero que hoje corra tudo bem. Ontem correu, mas anteontem eu tive um problema. Então, eu já peço assim, já estou falando de antemão, que se caso isso acontecer, a gente marca outra live. Combinado? Combinado. Porque muitas vezes as pessoas não podem comparecer no horário e vêm né, posteriormente. E, gente, eu queria também, amanhã começa o mês, e eu queria só fazer o convite. Geralmente eu tenho feito as lives às 19 horas, e alguns dias eu faço às 18. Aí eu só vou falar rapidamente os convidados de semana que vem. Amanhã eu vou ter o Silas, que ele é palestrante, ele é coach, ele é mágico, vai ser muito interessante. No dia seguinte eu vou ter o Fernando, que ele está com um aplicativo muito bacana em Viçosa chamado Garupa, que tem vários serviços. No outro dia, na quarta-feira, eu vou contar com a presença da Luciana, que é empreendedora na área de energia solar. Na quinta-feira, com o meu colega André Araújo, que vai falar sobre. Ele é professor, ele vai falar sobre cidades inteligentes. No dia posterior, com a Mara Fernandes, artista plástica, empreendedora. No sábado, eu vou estar falando com o Luiz, lá de São Paulo, vai estar falando, ele vai falar sobre internet das coisas. E no domingo, com Afonso Júnior, vai falar sobre o projeto dele de rap, ele que é músico, vai tocar e cantar para gente na live. Então, mais uma vez, André, meu muito obrigada, Eu que tá? De agradeço, todo o Luana. Muito obrigado. coração. Eu eu gostaria que você fizesse as considerações finais. Se você quiser deixar novamente falar seu site, falar suas formas de contato, e também deixar, caso você queira, uma mensagem positiva para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, Luana, agradeço muito né, uma grande oportunidade aí poder participar dessa live.
E queria mandar um abraço para todos os viçosenses, né? Falar que isso vai passar. Um abraço para o seu pai aí, para o Obrigada. Cícero, né? E Viçosa é Obrigada. uma cidade que a gente tem no nosso coração, né? E os meus contatos estão aí, né? No Instagram, o Aberlink, a pessoa pode me mandar um direct, sem problemas. Tem também o site, né? Que lá tem meu e-mail, que é o andreaberlink.com.br. E é isso, eu acho que é uma situação que agora a gente tem que se cuidar um pouco, tem que tomar alguns cuidados, né? Mas eu acho que vai passar e eu espero que todos nós consigamos passar por cima disso, né? Eu queria agradecer muito e desejo muito sucesso no seu canal aí, com as suas lives, no seu Instagram, no seu trabalho. E parabéns aí. Muito obrigada, André. Tenha uma De ótima nada. noite, gente. Muito obrigada pelas contribuições. Quem deixou é, seus comentários, suas perguntas, e caso não tenha sido respondido, ou eu ou o André não tenhamos visto, né, você pode enviar um direct para o André, que eu tenho certeza que Pode. ele vai responder com o maior carinho, né, André? Respondo com a maior satisfação, tranquilamente. Muito Tá bom? obrigada. Um beijo, um abraço, tudo de bom para você, que Deus te Obrigado. abençoe. Até Obrigado. mais, Até mais. obrigada. Até, Tchau. tchau.